Hoje quem vai ser testado aqui é o famoso cabo plástico-chumbo. Muitas vezes ele é usado em reformas elétricas e também em lugares úmidos, em áreas expostas, pois ele tem uma cobertura muito resistente e também ele é resistente à chama e oferece resistência mecânica. Trocando em miúdos, o cabo plástico-chumbo ele possui uma capa externa de isolação, digamos assim, mais bruta do que o normal. Por isso, podemos dizer que ele possui uma resistência mecânica. Analisando mais de perto, dá pra gente ver as duas camadas isolantes, né? Eles parecem com um cabo PP, no caso esse aqui tem duas vias, ele é de cabo rígido, né, de cobre 2,5 mm, e a isolação interna e externa dele é PVC, e só que a de fora é um PVC mais reforçado. Vamos testar aqui então esse cara, só que eu vou mostrar primeiro as etapas de teste padrão daqui da Ingeral. Primeiro a gente sempre testa o componente, né, no limite da sua capacidade de corrente, isso é um período de 10 a 15 segundos em média que a gente faz no teste com a corrente que foi fabricada. Em seguida nós dobramos a corrente e deixamos ele por um período também de 10 a 15 segundos, então a gente dobra a capacidade de corrente dele para ver. A maioria dos componentes já aguenta trabalhar, né, um tempo com o dobro da sua capacidade, mas a gente sabe também que isso afeta a vida útil dele. Então, para acelerar esse processo, a gente vai para o teste destrutivo. Por fim, a gente eleva bastante a corrente, em geral de 4 a 5 vezes, e deixamos aproximadamente em uns 3 minutos no máximo para observar o teste destrutivo, tá bom? Agora sim, vamos para o nosso teste. Detalhe que dessa vez compramos um pedaço de cabo em uma loja de construção aqui perto e não sabemos dizer qual marca que ele é. Afinal, o rolo que a gente comprou nele estava aberto, não estava mais na embalagem, e na isolação do cabo, por incrível que pareça, não tem nenhuma informação. Isso indica, né, pra gente que não deve ser um cabo de boa qualidade, mas vamos testá-lo mesmo assim. Estamos com este cabo plástico-chumbo aqui, ó, de 2 por 2,5, tá? Ele possui 2 cabos internamente, e para esse teste vamos simular a sobrecarga em apenas um desses cabos para ver o que vai acontecer, tá bom? Começamos o nosso teste aplicando uma corrente de 25 amperes, conforme o método de referência C da tabela 36 NBR 5410. A temperatura dele estava em 34 graus, deixamos nessa condição por 15 segundos e a temperatura chegou a 35 graus, tá? Elevamos a corrente para 52 amperes e novamente deixamos por mais 15 segundos. Observe que a temperatura subiu só para 39 graus. Então até aqui tudo bem, o cabo está se comportando normalmente. Para o teste destrutivo, elevamos desta vez para 120 amperes e após apenas 10 segundos começou a sair uma fumaça da capa de proteção do cabo. Observamos que a temperatura ela já estava em 105 graus. E após 1 minuto nessas condições, observe que a fumaça começou a ficar mais densa devido ao derretimento da capa externa e a temperatura nesse momento chegava a quase 170 graus. 20 segundos depois, houve o rompimento do cabo. Escutem só o barulho, olha. E reparem que a proteção externa começou a pegar fogo, olha só. Nesse momento a temperatura estava em 361 graus. Em seguida, desligamos aí a nossa máquina e após 5 segundos a chama se apagou sozinha, tá bom? E esse é o resultado final do cabo após o nosso teste destrutivo. Como sempre, a isolação do cabo ela foi completamente derretida e a parte condutiva desse caso aqui, ó, ela se rompeu. Uma coisa que, sinceramente, a gente não esperava por ser um cabo mais reforçado, né? O componente, ele descrito como um anti-chama, ele acabou pegando fogo. Só que para saber o motivo disso, nós procuramos alguns especialistas, parceiros nossos, para ter uma resposta mais adequada para passar para vocês. Aí a gente recebeu o seguinte: quando em algum componente vem escrito que ele é anti-chama ou resistente à chama, isso significa que ele inibirá o aparecimento de chama ou, em casos extremos, como foi o nosso teste, né, de sobrecarga, ele deve eliminar a propagação do fogo no material, ou seja, não pode propagar. Enfim, algumas pessoas pediram uma explicação melhor quanto ao termo anti-chama, né? Então por isso a gente foi atrás de uma resposta melhor e na minha opinião o que aconteceu nesse teste se enquadra sim naquela parte, deverá eliminar a propagação de fogo, tá? Afinal, apesar de ter iniciado uma chama, 5 segundos depois de ter interrompido a instalação, né, a energia, a chama não se propagou pelo cabo, então ela rapidamente se apagou, tá? Diferente do que aconteceu em outros testes que a gente já fez aqui no canal, nos quais a chama demorou muito mais tempo para estar se apagando, né? No caso, nós que tivemos que apagar, inclusive, no teste daquele conector Sindal, né, Alessandro? No Sindal. No Sindal e também na tomada do chuveiro. Na tomada do chuveiro. Que a gente usou um pino que a gente não sabia qual, né? Outra coisa, pessoal, esse teste também não quer dizer que os cabos plástico-chumbo de outras marcas, eles também irão romper, tá? Ou iniciar chamas. Nós já testamos cabos comuns de PVC de marcas de qualidade e não houve nenhum rompimento e também não houve o início ou propagação de chama, tá? Por isso eu bato forte na tecla. Compre marcas de qualidade. Quanto à minha opinião pessoal desse cabo plástico-chumbo, eu continuo não usando, tá? Em minhas obras, porque a gente pega mais reformas completas, né? E também obras novas. Então, quem realiza pequenos serviços tem o plástico-chumbo como opção de solução, sim, eu respeito, normalmente, e sejamos felizes, tá? Inclusive, eu mostro, sim, o cabo plástico-chumbo nas aulas sobre condutores do nosso curso de eletricista, porque eu tenho a obrigação de apresentar todas as soluções existentes no mercado, soluções adequadas, certificadas,
para os nossos alunos, tá? E eu faço as minhas considerações, claro, mas eu apresento as soluções. Fala para mim também nos comentários o porquê você ainda não faz parte do meu treinamento eletricista profissional. Cara, vai aparecer um quadrado aqui embaixo, você foca nesse quadrado, foca nele, porque nele tem um método exclusivo que eu mesmo criei para transformar pessoas comuns em eletricistas profissionais de verdade. Você clica nesse quadrado aqui, ó, e confere todo o conteúdo que eu tenho para te passar lá. Confere também o modelo do certificado e veja principalmente o preço. Porque eu te garanto que ele custa muito, mas muito menos que essa ferramenta aí. Isso aí sem dúvida. Clica aqui, ó, e confere. Ao lado tem os melhores vídeos que você vai encontrar da área elétrica aí no YouTube. É só você clicar e continuar nos assistindo. É de graça. Aproveita. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, obrigado.